Olá, estamos começando o videocast da VR sobre futuro do trabalho. É muito bom tê-los com a gente. Estamos aqui super bem acompanhados com o Thiago Campaz, CEO e cofundador da V-Expense, e com o Hendrik Machado, diretor da VR. Muito obrigado por estarem aqui hoje com a gente e, claro, com a minha parceira de sempre, Bel. Eu ia chamar de Isabel, mas não, né? Bel. Isabel é sério, né? É, parece que eu tô brigando com você. Aí tem que falar Hendrik Machado o tempo todo, tem que ficar todo mundo sério. Tchau, correr. Bel, vamos falar sobre o que hoje? Bom, hoje a gente vai falar sobre como as ferramentas de digitalização democratizaram a capacidade de empreender e têm o poder de alavancar negócios. Então aqui a gente trouxe o Thiago Campaz e o Hendrik Machado para falar exatamente disso na prática. Acho que inteligência artificial é a palavra, é o termo do momento, mas talvez quando a gente fala assim, termo do momento, isso em algumas vezes pode ficar pejorativo, né? Parece que é uma tendência momentânea, aquilo que o mercado está falando para de repente capitalizar em cima, mas eu acho que especificamente inteligência artificial não é uma buzzword. Eu acho que ela é algo que sim, o mundo está conhecendo com mais profundidade agora, mas ela vai mudar de fato a nossa vida. E eu acho que as empresas de todos os portes estão se movimentando por razões diferentes. Então eu acho que a inteligência artificial ela tem a condição de mudar o core das companhias, ou seja, a gente vai ver como, por exemplo, o OpenAI trazendo inovação e aquela sendo uma empresa que sai do zero a muito rapidamente, porque ela implementou o core, mas várias empresas se beneficiando de IA para melhoria de processos, que é um pouco do que o próprio estudo da IBM trouxe. E aí você vai ver IA para, por exemplo, estudos de análises de dados que já tem na empresa, IA para automatização de processos, IA para várias aplicações, para melhorias de processos já existentes, para melhorias de produtividade, né, ganhos de produtividade. Então, existem várias e várias aplicações disso hoje em dia, a gente pode entrar mais a fundo, mas esse estudo já trouxe um pouco de dados, que eu inclusive me surpreendi quando vi que eles eram maiores até do que eu achava, porque é uma tecnologia recente, para o público mais em geral, mas várias empresas já estão começando a utilizar, mesmo que seja só um chat GPT, por exemplo, para gerar conteúdo para marketing, um chat GPT para analisar dados em Excel, mas a gente já está começando a ver. E no fim das contas, provavelmente quem não começar a utilizar vai perder produtividade, vai perder eficiência em custo, no fim vai ter que cobrar mais, vai perder, né, na concorrência e as coisas vão em cascata. Então é algo que o empreendedor tem que estar de olho, porque não é coisa de empresa grande, é coisa para todo mundo. Acho que para a gente começar a conversa, é mais ou menos por aí que era a ideia desse bate-papo aí. E bom, Hendrik, acho que pegando da última frase aqui do Thiago, não é para empresa grande, é para todo mundo. Como que você vê essa aplicação? Boa, Bel. Primeiro que eu concordo bastante assim, com o que o Campaz trouxe. Na minha visão, a inteligência artificial ela chega para fazer de fato uma revolução no mercado como um todo, não só no mercado de trabalho, mas para os empreendedores e como as empresas de fato veem a economia. E por que eu digo isso? Talvez no decorrer, desde quando o mundo é mundo, a gente viveu poucas revoluções, pelo menos até quando a gente chega aí na década de 90. A partir da década de 90 a gente começa uma enxurrada de grandes revoluções e eu arrisco a afirmar que a inteligência artificial é a maior dessas revoluções que nós temos pela frente. E a gente só não ainda deu a dimensão desse tamanho porque a gente está vivendo ela. E como a gente está vivendo, a gente não consegue de fato entender e não estudar isso como um fato histórico como a gente consegue na Revolução Industrial, por exemplo, ou outras revoluções que a gente teve até então. Talvez há alguns anos atrás, poucos anos atrás, a gente começou a ouvir que os dados eram o novo petróleo, né? Porque as empresas na década de 90, mais bem avaliadas na Bolsa de Valores, eram as empresas que estavam no mercado de petróleo. Essa tendência mudou para grandes techs, né? Então hoje no mundo atual as empresas mais bem cotadas são empresas do ramo de tecnologia e a evolução são de fato empresas de dados. E aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial ela só existe a partir do momento de um conglomerado de dados e como que essa inteligência artificial vai processar esse tipo de dado. Qualquer inteligência artificial que a gente esteja falando aqui, a gente está falando sobre dado, né? Então qual a camada de dados que eu tenho dentro da minha empresa? E parece tão óbvio quando a gente fala sobre isso, quando a gente está no nosso dia a dia, quando a gente está usando o nosso smartphone, usando o nosso computador, mas se a gente passar a
estudar aqui 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente vai ver que as empresas tinham arquivos físicos gigantescos. Muitas empresas locavam, inclusive, espaços para poder armazenar esses documentos em espaço físico. O que eram esses documentos? Nada mais eram dados, que da forma como que eles estavam armazenados fisicamente, não tinha muito como processar essas informações. E o que a inteligência artificial faz é justamente poder, de uma forma organizada, tendo acesso a esse tipo de informação, produzir dados que talvez a gente só conseguisse buscar de uma pessoa que estivesse na empresa há 20, 30, 40 anos, né? Então essa é a grande diferença. E acho que puxando um pouco do que o Campaz comentou também, não tem como você ficar fora da inteligência artificial. É mais ou menos como a gente disse, fala sobre a internet, né? Que horas que eu vou sair da internet? Eu não saio mais da internet. Inteligência artificial funciona assim também no mundo dos negócios. Porque as empresas que não utilizarem inteligência artificial vão fazer com que seus processos sejam mais morosos. Com isso vai fazer com que o seu custo de operação também seja mais alto e na ponta você entregue um preço, um produto muito mais caro que o teu concorrente que já está conseguindo se beneficiar dessa inteligência artificial. Então, inteligência artificial não é coisa de empresa grande, é uma coisa de todos e todos deveriam hoje já ter uma agenda olhando para isso, né? Reservar um tempinho da sua agenda e falar, puxa, deixa eu entender como a inteligência artificial pode fazer diferença no meu produto, no meu serviço. E espero que assistindo esse videocast aqui seja uma das primeiras iniciativas para isso. A gente tem a polêmica que se fala em digitalização, automatização, inteligência artificial versus a gente vai gerar desempregos, a gente vai aumentar gaps, como que funciona isso? Sempre que se fala em inteligência artificial, se vem a frase de uma pessoa fazer o trabalho de 10, mas o que acontece com as outras 9? Como que vocês, como pessoas no meio, como empresários, criaram empresas focadas em digitalização, enxergam esse tipo de discurso? Existe uma ameaça? Se existe, o que a gente pode fazer para mitigar? Eu acho que como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. E o que a gente precisa sempre pegar aqui e aprender é qual é o copo meio cheio disso e como que a gente se beneficia desse movimento e leva essa educação para toda a população. Então o que eu quero dizer com isso? Basicamente, acho que a inteligência artificial e todo o processo de digitalização, de inovação, ela trouxe uma camada de aprendizados muito diferentes e fizeram com que a gente tivesse uma educação muito maior sobre alguns determinados temas que nós não tínhamos até então. Então, várias funções começaram a existir que não existiam. Então, a gente falava de cientista de dados há 5 anos atrás, que era isso, né? Tinha que explicar. Hoje em dia, isso parece ser uma condição sine qua non de qualquer empresa. Eu preciso ter, porque senão eu tô fora do game, né? Tô fora do jogo. Então, acho que isso sempre vai existir, naturalmente, essa discussão de pode acabar com os empregos. Não digo que ela pode acabar com os empregos. Se a gente olhar todas as revoluções que existiram no mundo, trazendo aqui o ponto da minha primeira resposta, pega a Revolução Industrial, quantas pessoas deixaram de seu trabalho por causa do advento das máquinas da Revolução Industrial? Foi o contrário. Cada vez mais as empresas precisaram ter mais pessoas para poderem operar aquelas máquinas, porque as suas produções aumentaram, porque elas conseguiram entregar um produto e serviço que era extremamente custoso a um preço muito mais competitivo. E aí, com isso, a demanda do mercado cresceu. E o básico da economia é a lei da oferta e demanda. Então, eu sou muito mais do lado onde eu acredito que vai gerar muito mais oportunidades a inteligência artificial e toda a revolução tecnológica que a gente vive, do que, de fato, acabar com os empregos. Campaz, o que você acha aí? Penso de forma bastante parecida. Eu acho que a inteligência artificial ela acaba permitindo com que seres humanos potencializem tarefas que os humanos conseguem fazer e a inteligência artificial não. Aí tem muita gente que fala, mas em algum momento a inteligência artificial vai conseguir fazer. Aí nós vamos entrar em filosofia aqui e não tem tanto futurologia pra gente ir. Mas no fim das contas, acredito bastante que a inteligência artificial, de uma maneira mais prática e óbvia, ela sim vai substituir trabalhos um pouco mais manuais e tudo mais, mas ela vai permitir com que seres humanos façam tarefas mais que máquinas não fazem, basicamente, assim. Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente for pegar como a gente lá tem utilizado inteligência artificial, então você ganha muito tempo, por exemplo, no marketing, com ideias de conteúdos que você pode produzir para falar a respeito. Mas o próximo passo disso, uma curadoria, ligar melhor os pontos e etc., é algo que pessoas têm feito.
Então hoje, por exemplo, a gente consegue produzir mais conteúdo do que antes, porque tem essa ideia, esse brainstorming junto com a inteligência artificial, mas e nos permite inclusive produzir conteúdo melhor, que a gente tem mais tempo para fazer isso, e a gente faz mais, melhor, mas as pessoas estão lá e pra gente isso gera mais resultado. Então gera mais resultado, a empresa está crescendo e a gente está, na verdade, gerando até mais empresas porque a empresa está crescendo. Então esse misto é muito difícil você separar o que é ganho, o que é perda, e eu acredito bastante nessa sinergia. Estou com o Hendrik quando ele fala de oferta e demanda, acho que o mercado vai se ajustando, a gente vai cada vez mais ofertando coisas melhores, de repente se a gente consegue ter menos custo, a gente consegue cobrar menos, mais pessoas vão tendo acesso a determinado serviço, as coisas vão andando. Então, acho que essa deve ser a toada da coisa que eu acredito, porque a inteligência artificial não vai ser também do dia para a noite. Parece que a gente fica com esse FOMO aí, né, esse fear of missing out, né, esse medo de não participar dessa inovação. Então tudo parece muito rápido, mas na verdade nem isso que é super rápido não é tão rápido ao ponto da gente não acompanhar, do mundo mudar e todo mundo tá na rua do dia pra noite. Você chegar na empresa que você trabalha, ter uma bandeira de um robô lá falando eu vim aqui, sai daqui porque agora essa empresa é minha. Então acredito bastante nessa sinergia. E eu acho muito legal de você estar falando nessa questão da velocidade, até com as coisas que o Hendrik trouxe, que nem tudo que inova destrói as outras coisas, que antes da gente entrar aqui começar a gravar, a gente estava falando exatamente sobre o rádio, né? E se a gente pensa, quando você começa a olhar para a internet, começa a olhar para a TV, você fala, poxa, rádio não vai mais existir, o rádio vai acabar. E hoje a gente vê o podcast, que até não exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, mas se você pega podcasts de drama, podcast de ficção, você volta exatamente numa radionovela que você achou que eu, só quando eu tava na faculdade, que nunca mais ninguém ia parar pra ouvir alguma coisa, sem ver alguma coisa. Então eu acredito muito nesse movimento que você traz de, realmente, às vezes nem tudo se destrói, às vezes você volta com coisas do passado de muito mais qualidade, que hoje você ouve podcast de 1, 2, 3 horas, muito sobre isso também. Então eu queria até falar, diante dessa questão da parte da inteligência, também da automação, como que vocês dois conseguiram colocar principalmente a digitalização e a automação em funções muito mais de gestão de pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, mas isso aí só vai mudar a vida da pessoa de tecnologia. E não, acho que as duas situações aqui, acho que é até legal vocês explicarem um pouquinho sobre a empresa de vocês, sobre a ideia que vocês tiveram, porque de fato são ideias revolucionárias, que vocês conseguiram implementar as duas coisas, a parte da tecnologia e a gestão de pessoas, que no fato vocês não trocaram a automação por pessoas, vocês deram mais tempo para essas pessoas conseguirem ser estratégicas. Bom, para quem não sabe, vou acabar contando um pouquinho da minha história e o que é Vexpenses e o que a gente propõe. Mas assim, eu trabalhava numa consultoria, viajava pra caramba o Brasil inteiro e tinha que fazer meus reembolsos de despesa. E aí, tendo que fazer esses reembolsos, eu perdia muito tempo fazendo isso e ainda não sabia se eu estava recebendo os meus recibinhos ali, meu valor certinho e tudo mais. Às vezes eu até desistia de fazer isso. Mas o que eu via era, eu gastava pelo menos um dia do meu mês, porque eu viajava o mês inteiro, gastava pelo menos um dia organizando os meus recibos e meu relatório. No fim das contas, o cliente estava pagando a consultoria para entregar valor para ele, ou a consultoria estava me pagando para entregar valor e eu estava fazendo relatório de despesa. Bom, a gente basicamente, tentando encurtar a história, criamos um aplicativo para você fazer tudo isso de forma automática, tira a foto da notinha, ele já lê todos os dados, vê se tem bebida alcoólica, vê se está dentro das políticas, manda para os aprovadores, aprovou, está dentro do sistema financeiro. Então, com isso, a nossa ideia, a partir de uma dor minha e dos outros fundadores, era justamente, mesmo a gente não tendo tanta consciência disso, era não gastar tempo com algo que não gerava valor nenhum. Hoje, se a gente for parar para ver, com o dado do ano passado, a gente economizou 405 anos que os nossos clientes todos juntos deixaram de gastar fazendo prestação de contas e conferências. Então, poxa, 405 anos que você dá para um público, assim, no Brasil todo, para eles produzirem mais, mas também estudarem, ficarem com a família, assistirem Netflix, ou seja, fazer algo que realmente importa com aquele tempo, no fim das contas, um tanto do nosso propósito, né? E aí a gente nasce muito com essa raiz, com essa veia de liberar o tempo das pessoas que não deveriam estar fazendo isso. E a gente falando, por exemplo, do empreendedor, a gente sabe como é a vida do empreendedor.
muitas vezes é muito mais burocracia e operação do que deveria ser, mas muito mais. E aí fica aquela pessoa que tem uma empresa, ela não consegue fazer aquela empresa crescer, ela resolve problemas o dia inteiro, e esses problemas, inclusive, podem ser desde um colaborador que fez um relatório de despesa todo errado, e ele tem que conferir notinha por notinha, porque ele tem uma empresa pequena, ele que faz e não sei o quê, conferir o ponto eletrônico se entrou no lugar certo, e ele não tem tempo para inovar e para crescer. Então a gente vê, e aí saindo também um pouco do nosso mundo, e para passar a bola para o Hendrik, é que o papel da tecnologia na vida dessa empresa, seja em tamanho que for, é justamente liberar tempo para que a empresa foque naquilo que gere valor para o cliente dela, e aí sim ela tem a receita, né? Então, foca no problema do seu cliente, não no seu problema. O seu cliente nunca vai pagar dinheiro para você resolver o seu problema, o problema da sua empresa. Ele vai te dar dinheiro para você resolver o problema dele. Então, tenha tempo para resolver o problema dele, não o seu. O seu você automatiza, como por exemplo com várias ferramentas, e vai resolver o problema dele. Só assim o empreendedor vai conseguir crescer. Então, só para dar uma introdução aqui. Boa, Campas. Acho que indo nessa linha também, eu sou cofundador da Ponto Mais, uma startup que nasceu lá em Curitiba, com o foco muito de desburocratizar e democratizar o acesso à gestão de controle de pontos de funcionários de uma forma efetiva. Essa empresa foi adquirida em 2022 pela VR. Hoje faço parte do grupo como diretor aqui. E contando um pouquinho dessa minha experiência, eu fui contador, então uma dos meus trabalhos, diria assim, era fazer a apuração do cartão ponto das empresas quais eram clientes do escritório. Depois fui trabalhar numa empresa de tecnologia com contabilidade, então conciliei muito esses dois mundos antes de criar a Ponto Mais. E a Ponto Mais ela veio muito com essa ideia de, puxa, como eu posso trazer o controle de ponto, que é um negócio que existe desde 1941, então há bastante tempo. Existe há muito tempo, existe antes da CLT, né? CLT de 43, então isso já existe antes da CLT. Mas, obviamente, ela foi criada lá em 41, que não existia uma tecnologia que existe hoje em dia. Então, como que a gente poderia fazer com a tecnologia de hoje em dia esse problema ser muito mais fácil de resolver? E aí vem a proposta Ponto Mais, a gente cria uma aplicação, uma plataforma, onde a gente consegue, de fato, fazer com que os colaboradores registrem o ponto através do smartphone, do computador, de um tablet ou até mesmo do próprio equipamento, mas tenham acesso à gestão também através de um aplicativo dentro do seu smartphone, assim como o VixPense tem no seu dia a dia. Então, acho que essa digitalização faz na prática com que a gente reduza esse tempo que o empreendedor gasta com esse custo Brasil que a gente chama, que é o custo que a gente tem de coisas que não necessariamente estão pró o nosso negócio, não pró o cliente, mas pró uma necessidade de legislação, de ter que seguir alguma política específica, que faz com que a gente possa fazer isso de uma maneira diferente. E aí, conectando com o teu ponto, Bel, essa tecnologia para dentro de casa, a gente queria resolver uma dor do RH. E por que a gente queria resolver essa dor do RH? Porque toda vez que eu conversava com um profissional de RH, ele falava, eu quero ser estratégico, eu quero me tornar um RH estratégico, mas eu não consigo porque eu fico fazendo coisas operacionais, o ponto é uma delas. A partir do momento que a gente tira o ponto de uma camada que gasta tempo dessa pessoa e coloca essa camada de tempo em tecnologia e inteligência, a gente libera o tempo dessa pessoa. E aí o nosso estímulo é que essa pessoa use o tempo dela para que ela possa desenvolver os talentos, os profissionais que ela tenha dentro de casa. E como eu gosto bastante do walk the talk, né, eu gosto bastante do exemplo arrasta, falei, poxa, eu preciso ser o primeiro a fazer isso dentro da minha empresa. Então, na Ponto Mais, se você entra lá até hoje, inclusive, tem um letreiro lá que diz desenvolver pessoas e transformar histórias. Então, o que a gente está fazendo, basicamente, não era um software de ponta, não era uma tecnologia de ponta, não é isso que eu gostaria de ser reconhecido. E sim na capacidade que a gente tinha de desenvolver as pessoas para que elas pudessem sair dali, independente do tempo que elas passassem conosco, com profissionais, pessoas muito melhores para o mercado de trabalho. Como que esses dois casos de tecnologia constroem culturas fortes dentro da empresa, porque a gente está falando de transparência, a gente está falando de algo que melhore muito a relação do colaborador com a própria empresa também. É você ver o quanto que as empresas menores hoje têm condição de competir com empresas grandes. Então, muito por meio desse acesso a tecnologias, acesso às plataformas que a gente está falando aqui,
o SaaS, a computação em nuvem, que o Hendrik comentou, que deixou tudo muito mais acessível. Então, por exemplo, quando a gente vê um WhatsApp sendo vendido por 19, se eu não me engano, foram 19 bilhões de dólares na época para o Facebook. Eles tinham 55 colaboradores. Como que uma empresa de 55 colaboradores pode ser vendida por 19 bilhões de dólares? Ou seja, é porque tem tanta tecnologia envolvida nisso, no serviço oferecido, mas também na gestão de pessoas dele, também, com certeza ninguém estava gastando tempo com burocraciazinha ali, estava todo mundo vendo como que eu vou resolver essa dor gigantesca de pessoas conversarem da melhor maneira possível. Então, isso faz com que empresas menores consigam competir com empresas gigantes de uma maneira que antes era impossível da gente pensar. Até pegando uma aspa sua, Hendrik, você fala muito que pequenas empresas no Brasil ainda não possuem tecnologia suficiente para as demandas do dia a dia. Então, acho que é muito do que vocês estão trazendo, né? Que pequenas empresas veem essas tecnologias como algo caro e não vão atrás disso. Às vezes até os pequenos negócios acabam não indo para frente, né? Tem uma coisa importante nisso, Bel, que a gente ainda precisa se educar como empreendedores de uma forma diferente e ter muita disciplina nesse momento de mudança. Por que eu falo isso? A gente tem uma tendência a resolver aquilo que é urgente na nossa cabeça. E o que é urgente é o cliente gritando com a gente, a urgência é uma pessoa do nosso time que teve um problema que a gente precisa socorrer. E muitas vezes a gente acaba não atuando na causa raiz daquele problema. E a causa raiz muitas vezes ela está relacionada ao tempo, né? Ao tempo que eu estou me dedicando a determinada atividade. Então, quando você fica ali muito resolvendo o problema, você vai estar com o teu dia cheio, mas não necessariamente você está criando algo que as pessoas poderão se espelhar ou que teus clientes vão consumir de uma forma diferente. Eu vivi isso quando eu estava com mais ou menos 20 e poucas pessoas no time. Começou a chegar um tempo que umas sextas assim, eu estava extremamente cansado e eu olhava para trás e falava, nossa, o que eu fiz essa semana? Porque, tô cansado, então eu trabalhei bastante. E basicamente eu tinha resolvido problemas de uma forma muito superficial. Tinha respondido um monte de e-mail, mas de que forma eu estava realmente resolvendo o problema ali em questão? E quando eu entendi que eu precisava sair dessa operação e fazer com que as pessoas pudessem ter protagonismo e dar luz a elas para que elas pudessem resolver realmente o problema, para que eu pudesse gastar o meu tempo me dedicando em como a empresa seria melhor, seja com uso de tecnologia, seja com uso de capacitação, o que eu podia fazer diferente, aí sim eu consegui mudar o jogo. Aí que entra o nosso trabalho de marketing, de fazer a solução chegar até as pessoas, mas de fato, também levar essas informações, né? Muito do que a gente está fazendo nessa série de videocast é conscientizar e fazer as pessoas se perguntarem algumas coisas, seja para um futuro próximo ou para daqui a 10 anos. Quando a gente fala muito de futuro do trabalho, de futurologia, principalmente no mundo que a gente está vivendo, a gente não está falando de 5 anos, talvez a gente esteja falando de 2 anos e meio, de 1 ano. Daqui a 1 ano as coisas podem estar muito diferentes, a gente está tendo saltos tecnológicos cada vez menores, a gente conversou sobre isso no almoço, do quanto a coisa está mudando muito rápido e se transformando muito rápido. E eu acho que um outro receio também que as pessoas têm, não só dessa parte de custo, é também a parte de segurança da informação. Poxa, mas eu vou colocar o ponto da pessoa, eu vou colocar o CPF, eu não conheço o Hendrik da Ponto Mais, vai que ele vai fazer com isso? Ou eu não conheço o Thiago, o que ele vai fazer com todo o custo que a minha empresa tá tendo quando viaja? Como que vocês veem também essa barreira? Porque a partir do momento que vocês precisam entregar para essas pessoas também essa confiança, porque de fato são muitos dados que vocês dois, as duas ideias que são colocadas de maneira, de fato, para entregar essa segurança para as pessoas e elas terem tranquilidade, né? Em 2018, né, a gente teve a promulgação da LGPD no Brasil, que é a Lei Geral de Proteções de Dados, né, onde as empresas elas buscam esse compromisso de como elas operam e como elas controlam todos os dados que passam pelas suas tecnologias. E muito empreendedora acaba não conhecendo quais são esses atributos da legislação e, consequentemente, também a prática dessa legislação no que tange a fiscalização, ela acaba sendo muito baixa, né? Como que o governo vai conseguir fiscalizar se as empresas estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? E a gente está falando aqui no âmbito de tecnologia, mas certamente todo mundo que está ouvindo a gente, que está dentro da empresa, passou por alguma adequação quando veio
essa legislação, né? Porque a gente fala dos dados dos clientes, a gente fala dos dados dos colaboradores, enfim, a gente fala dos dados de uma série de agentes envolvidos nesse processo. E como o Thiago comentou, e que eu acho bastante importante, é que você consiga minimamente fazer algumas perguntas que são importantes de aonde que esses dados estão hospedados, você já teve algum vazamento de informação, qual foi a política adotada pela empresa num movimento como esse. A gente sabe, todos os dados que estão na nuvem, assim como se eles estão dentro do computador também dentro da empresa, eles estão sujeitos a serem invadidos, né? E com isso ter os vazamentos dos dados. Então, quais são as políticas que as empresas utilizam para poder fazer essa contingência e com isso dar mais segurança para aquela empresa que está comprando aquela tecnologia, mesmo eu não sendo expert naquilo, o que eu preciso saber para entender que os meus dados estarão seguros dentro daquele fornecedor, daquele parceiro que eu estou contratando, trazendo para minha empresa. A tecnologia permite que a gente esteja a todo tempo em todos os lugares. Fica difícil estar em um lugar só e pensar na tua vida fora daquilo ali. Vocês como empreendedores, e é legal que as pessoas acham que quem é chefe não trabalha, vocês como empreendedores trabalham muito mais e trabalharam muito mais, principalmente no começo, do que jornadas padrões de trabalho. Vocês falaram sobre tempo. Como vocês achavam tempo para viver? Se achavam, se em algum momento vocês falavam, putz, agora eu posso fazer mais. E você só tá fazendo mais e não tava... Sabe, eu arrumei um tempo aqui. Em vez de você colocar algo na tua vida pessoal, você coloca mais trabalho, porque você tinha mais tempo. Em algum momento isso aconteceu com vocês? Se aconteceu, como que vocês falaram, epa, pera, preciso olhar para isso, preciso viver, não estou vivendo. Eu queria, porque a gente separou isso aqui de muitos empreendedores trabalham 16, 12, 14 horas por dia e esquecem de que eles também são pessoas. É verdade. Peguei no coração. Então. A lágrima já Quando começa a contar assim, qual história eu vou contar agora? Eu estou pensando assim, eu falo a verdade ou a minha? Pra poder inspirar. Vou só limpar a lágrima. Cara, eu acho que o Henrique provavelmente vai achar a mesma coisa, mas é muito de fases, assim, sabe? No começo, nossa, realmente, trabalhava... Eu acho que misturou duas coisas. Trabalhava muito, porque você cobra escanteio e cabeceia, né? Pra quem tem as referências futebolísticas. Ou seja, você faz de tudo. Você não tem gente pra te ajudar e tudo mais. E ainda você tem menos experiência pra te ajudar. Putz, eu tenho que focar aqui, isso daqui não gasta tanto tempo e tudo mais. Só que, por mais que o dinheiro seja tão curto, faz mais sentido ter uma pessoa pra fazer. Então, essa experiência vai ganhando com o tempo, né? Mas tiveram fases, e também fases da vida de cada um. Então, por exemplo, vou falar por mim, assim, entre o Vexpense começar e a Vexpense, tá vendo? Que nem Love Story. Entre a Vexpense começar e até hoje, eu namorava, né? Aí depois eu casei, aí hoje eu tenho uma filha, e hoje minha esposa tá grávida de novo. Então, tipo, a vida pessoal muda. E o tanto que você também tá disponível e quer colocar de disponibilidade para o trabalho é diferente, né? Então, são muitas variáveis, mas no fim das contas a experiência ajuda bastante a guiar isso. E uma coisa que eu aprendi na minha jornada quanto menos tempo você tem, mais produtivo você é. Porque aí você abre mão, você fala, cara, não tenho mais tempo pra nada, eu preciso realmente fazer a coisa mais importante. Então você vai fazer a coisa mais importante, que é a que gera mais valor. Então, em toda a minha vida de empreendimento, assim, de empreendedor, quanto menos tempo eu tinha, mais produtivo eu era, porque eu fazia sem interrupções, eu fazia focado. Alguém ia me falar alguma coisa e falava, cara, não consigo agora porque eu tô fazendo alguma coisa. Então essa também é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Agora sim, importantíssimo mesclar ali vida pessoal com profissional e também entender que, cara, o celular vai estar no seu bolso o tempo todo, você vai ver e-mail meia-noite, se você acordar às vezes 3 da manhã vai ver e-mail. Mas foi algo que eu me acostumei, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, né, se eu precisar ir no médico às 9 da manhã ou das 10 da manhã, eu vou, mas também ouvi e-mail às 3 da manhã, então é uma coisa meio maluca que você vai acostumando com a sua rotina e a não se cobrar tanto por estar disponível o tempo todo, sabendo que você vai dar o seu melhor quando você estiver disponível. Então hoje eu consigo, por exemplo, todo dia eu busco minha filha na escola, eu levo minha filha na escola, eu fico com ela até ela dormir,
Se depois que ela dormiu ainda tiver coisa pra fazer, eu sento lá na minha cadeirinha, faço, tento não ir muito tarde pra não dormir tarde. Fui ao longo do tempo aprendendo e entendendo. O problema talvez é quando a pessoa não se esforce para chegar num lugar melhor do que o que ela está, sabe? Não se incomode, aí começa a atrapalhar a vida pessoal, vai atrapalhar no casamento, vai atrapalhar na relação com a filha. Então acho que a gente tem que estar sempre buscando estar numa situação melhor do que a gente está. Não acostumando com aquela situação, porque trabalho vai ter sempre, é infinito. No nosso caso, né, acho que é infinito, porque se eu quiser fazer alguma coisa para a empresa estar melhor, sempre vou ter. Nesse momento, se eu quisesse estar produzindo, nesse momento estou trabalhando, mas se daqui 3 horas que eu não vou estar, eu quiser estar produzindo conteúdo, eu poderia. Então até que momento vai esse limite? Então eu quero estar evoluindo, eu vou evoluir. É isso. Não, é que você... Putz, cara, eu concordo e acho que a beleza tá na individualidade, assim, acho que tem... Isso aí é importante. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito executora. Então, assim, me dá 10 coisas, eu faço 12. Sempre. E aí, da questão de se você trabalha 8 horas, trabalha 6, trabalha 12, fica daqui que eu vou fazer. E quando você começa a empreender, e tem isso que o Campaz falou, né, de você tem que fazer tudo, e aí você vê que, puxa, antes eu trabalhava bastante, mas eu fazia uma coisa, né, agora eu tenho que fazer tudo. E é tudo mesmo, né, a gente limpa o banheiro, atende o cliente, faz a cobrança, é tudo, assim. Era até legal, assim, o meu nome é um pouco diferente, até vinha um jogador do Palmeiras, né, daí deu uma facilitada esse negócio, mas tudo bem. Mas eu sou original porque o meu tem H, né, então é diferente. Mas o pessoal até perguntava se Hendrick era um robô que a gente usava, um codinome, porque, pô, o cara me vendeu, o cara me atendeu, o cara me cobra, o cara fez a implantação e me dá suporte. Algum nome que eles usam padrão lá pra não precisar ter problema, né? Então era um pouco disso, né? E aí eu tive 2 eventos de síndrome do pânico forte, que fizeram eu dar uma parada, assim, falar, cara, peraí, a execução a qualquer custo não está me servindo. E aí, acho que o que eu adotei pra minha vida foi conseguir não necessariamente separar bem as coisas, mas viver o que aquele momento exige de mim. Então, se eu tô gravando um videocast hoje, eu tô 100% aqui, gravando o videocast com o meu pensamento aqui, dando o meu melhor aqui. Se eu tô em casa com a minha família, eu quero estar em casa com a minha família, sendo o melhor pai, o melhor esposo, quero ser esse cara. Então, se eu tô, no futebol com os amigos, isso é ruim, porque daí até na parte de diversão eu quero ser o melhor, né? Eu quero dar o melhor. Mas de viver intensamente aquilo que eu tô me propondo de fato. E isso não tem referência com a carga horária que você tá empregando em cada coisa, mas sim com como você administra a expectativa do outro, seja da tua esposa, seja dos teus filhos, seja do teu time, seja dos teus clientes, como que você administra essa expectativa e consegue dar o seu melhor ali. E aí eu acho que cada um vai ter a sua forma, acho que essa individualidade ela é importante. O que funciona pra mim não é o que vai funcionar pro Campaz, não é o que vai funcionar pro TH, não é o que vai funcionar pra Bel. Cada um tem uma forma diferente, você tem que encontrar essa tua forma. Mas de volta a questão do tempo. Se você não conseguir liberar parte da tua agenda para conseguir se encontrar, ter esse teu autodesenvolvimento, vai ser muito difícil. E aí entra uma coisa importante, porque parece que todo empreendedor tem que ser super-herói. Né? Tem que, o cara é empreendedor, o cara tem que fazer a coisa acontecer. E você só vai conseguir fazer bem para as pessoas se você estiver bem. Senão, dificilmente, vai ser um pouco incongruente e até hipócrita em alguns casos. Então, entenda muito como você funciona, como é o dinamismo do seu corpo, da sua mente, para que você possa usar essas ferramentas que você tem, que é o seu corpo, a tua mente, em prol do teu negócio, das pessoas que estão em volta de você. Então, é um pouco de como eu penso hoje e me ajudou a dar uma tranquilizada, além de alguns remédios. Eu acho que muito dentro do que o Campaz trouxe sobre gestão de pessoas, né? Acho que são 2 pontos de time. Um ponto é delegar. Então, quando isso começou a pegar pra vocês, porque existe uma ideia, existe passar essa ideia, ver outra pessoa executando a sua ideia, ou seja, a ideia de vocês 4, de você, quando você construiu, aponto mais e muito na questão da liderança, por exemplo, né? Porque a gente sabe muito bem que existe esse empreendedor super-herói, mas se ele passa essa imagem, dificilmente você desenvolve as pessoas. Então, como que vocês lidam com esses 2 lados,
da parte de você delegar algo que foi, né, algo que saiu de você, e também essa questão de gestão de pessoas dentro das empresas. Eu acho que empresas como a nossa, assim, com um crescimento tão rápido, com tecnologia envolvida, etc., se você não entende isso no começo, basicamente você não vai, as coisas não funcionam. Porque não tem como você assumir um crescimento tão grande e pegar todas as pontas, como o Hendrik falou. Vendia, dava suporte, implantava, etc. Passei exatamente por essa fase. Mas essa fase é impossível durar um ano, porque você não consegue vender para mais do que X cliente, então você não cresce, você não escala. Então esse é um dos primeiros estalos que a gente tem no modelo de negócio de alto crescimento, de tecnologia, que é o de delegar. E por isso é tão importante você encontrar ótimas pessoas no começo, para você, dependendo até do perfil, poxa, eu tenho um perfil que é mais difícil de aceitar delegar, ou tem gente que já é mais tranquilo. Para mim, eu era um misto disso. Então, ter encontrado pessoas que obviamente estavam alinhadas com os nossos valores, primeiro de tudo, para que você possa confiar, saber que você está com pessoas que pensam como você e tudo mais. Mas além disso, que são competentes e fazem um bom trabalho, estão comprometidas e tal, faz total diferença para que você escale, aí sim essas pessoas possam desenvolver as próximas. Isso é tudo muito rápido. Então, até para vocês terem uma ideia, no nosso 7º ano de existência, nós estamos com 8 anos, né? Nosso 7º ano de existência, nós dobramos de tamanho. Significa que em um ano, a gente fez o que a gente tinha feito em outros 6. Então, como que você sustenta isso sem ter um time crescendo e se desenvolvendo e sem que a cultura seja de desenvolver pessoas? Porque se no ano que vem, de novo, você vai dobrar. E aí você fez em um ano o que você tinha feito em 7. É outra empresa de novo. Então, esse é na verdade o nosso negócio. O nosso negócio é de criar times que escalam, times que se replicam, processos que escalam, times que possam criar processos que escalam, e times que se desenvolvam muito rapidamente. Porque muitas vezes uma pessoa que entrou, por exemplo, hoje a gente tem lá um gerente de sucesso do cliente. Essa pessoa entrou como estagiário na empresa 3 anos e meio atrás, mais ou menos, 4 anos. Hoje ela passou por coordenação, gerência. Hoje ela é gerente, não nem sei o nome ali, mas o gerente que ele responde direto para mim, por exemplo. Então, tipo, olha a velocidade que essa pessoa teve para se desenvolver, as oportunidades que ela teve, mas a oportunidade que ela abraçou. Então, no nosso caso ali, o nosso business foi justamente criar essa máquina que desenvolve pessoas e pessoas que desenvolvem processos. Basicamente é isso. Boa. Acho que não tem muito que tirar e pôr aqui do conceito do Campaz, só vou contar a história. Mas acho que não tem como você desenvolver uma pessoa. Vamos pensar assim, ó, dando um passo para trás, falando sobre delegar. Se você não delega, a empresa no máximo vai ser do seu tamanho. E nós, como esse aí, somos pequenos. A gente só vai conseguir fazer algo grande se a gente tiver a capacidade de delegar, porque senão a gente tem um fator limitante que é o tempo. É isso que o Campaz comentou, né? Então, se eu faço a venda, a implantação, o suporte, a cobrança, eu tenho 30 dias no mês, eu não consigo mudar isso. Eu posso trabalhar as 24 horas por dia se eu quiser. Se eu não vou conseguir mudar os 30 dias no mês. Então eu preciso colocar mais pessoas ali. A partir do momento que você para de desenvolver as pessoas, você aceita aquilo que você não quis para você nelas. Então você fala assim, ok, eu não posso fazer, mas eu boto outra pessoa para fazer. E aí, se você não melhora o teu processo, se você não coloca digitalização, se você não coloca inteligência artificial, se você não capacita, não desenvolve esse time, essa pessoa vai fazer aquilo que você não quis fazer. É isso que você quer para aquela pessoa que está trabalhando contigo e dividindo o teu sonho, construindo aquele sonho com você? Possivelmente não. Então isso entra o processo da gente querer desenvolver muitas pessoas. E ali dessa história, né, que o Campaz comentou aqui do gerente que ele teve lá, da gerente que ele teve. Mas isso é talvez 1, 2 ou 3% das pessoas que consigam. E aí eu vou contar uma história para vocês. Quando você começa uma empresa, você está começando como um time de futebol, lá na 4ª divisão. Você está começando. Para jogar a 4ª divisão, você pode ter um certo comportamento. A partir do momento que você tem um time que, conseguimos ali criar uma conexão, o time começou a jogar um pelos outros, a gente subiu para a 3ª divisão, a 3ª divisão já começa a me exigir coisas que talvez na 4ª divisão permitisse. Então você vai começar a ter mais treinos, vai começar uma rotina mais regrada.
E aí o time foi bem e subiu para a segunda divisão, que já é um outro nível de campeonato. Você está entre os 40 melhores times do teu país, né, no nosso caso aqui no Brasil. E aí você começa a ter uma rotina de esporte de alto rendimento, onde você tem que abdicar de uma série de coisas. E tem pessoas, jogadores nesse caso, que vão falar, cara, não, eu gostava daquela pelada, eu gostava daquele grupo que a gente tinha lá para jogar na quarta divisão. Esse negócio de que, ter que viajar, ter concentração, ter não sei o que, não é para mim. E tá tudo bem. A gente só não pode se enganar. As pessoas têm que saber ao que elas estão querendo abrir mão em prol do negócio e do crescimento delas. O empreendedor é igual. Qual o tamanho da empresa que eu quero criar? Não, eu quero uma empresa que seja pequenininha, do meu tamanho. Cara, ok. Vai usar... A partir do momento que você tem certeza daquilo que você quer, você vai usar os componentes corretos para que você sustente aquele teu negócio. E você não inverte valores. É o que eu falo, não adianta... Talvez uma pessoa que esteja abrindo uma empresa hoje e queira falar, vou ver como que o Jorge Paulo Lemann fez a Ambev. Cara, é um outro patamar, irmão. Assim, você tá alguns anos luz disso. Então vamos ver primeiro quem tá 2 degraus na nossa frente, que vão possivelmente trazer mais lições práticas de aplicação do que necessariamente inspiracionais de uma grande corporação e que vão ter processos extremamente complexos e que não vão fazer sentido para o teu negócio naquele momento. Você falou muito o termo escalar, né? Escalar, no caso, é fazer mais, produzir mais. Como o Edric falou, ele tinha 30 dias no mês, ele podia vender ali no máximo dele tantos clientes. Ele sozinho não ia conseguir mais. Ele precisava de mais gente ou precisava de digitalização. Então, quando a gente está falando aqui de digitalização, mas hoje eu consigo gerenciar 3 folhas de ponto. Se você tiver que contratar mais 3 pessoas, você vai conseguir gerenciar 6? Ou você precisa de ajuda, você precisa de algo para escalar o teu trabalho. Então é muito sobre essa questão de onde a tecnologia pode permitir que as nossas empresas cheguem. E achei perfeito o que você falou. Às vezes eu quero chegar só até aqui. E para vir só até aqui eu preciso desse conjunto de coisas. Não, mas eu quero ir para lá do muro. Putz, então você vai precisar de mais coisas. Você vai precisar de... E aí dores do crescimento, né, que a gente fala. Cara, você vai precisar dar um passo para frente, você vai precisar de algumas coisas que hoje você não tem. E eu acho muito legal que você trouxe até a analogia de futebol. Eu vejo muito isso no próprio futebol feminino, que às vezes a gente fala, poxa, mas cada vez mais as meninas querem e precisam se profissionalizar. Só quanto mais você se profissionaliza, mais você tem a mídia em cima de você, mais você tem uma cobrança, mais você tem rede social invadida, mas você também tem toda essa parte do ônus. E uma das questões de ônus também que a gente vê dentro da parte do empreendedorismo é muito essa questão de legislação. Você falou da LGPD, mas assim, hoje, uma mudança de lei, uma mudança para você na 4ª divisão, poxa, mas você tem 3 funcionários, qualquer coisa a gente muda aqui, muda o contrato, a gente para de TPJ, começa a ter CLT. Como que vocês veem também, vocês acompanharem a legislação para se manterem, né, empresas de todo modo dentro da lei e também conseguir continuar crescendo, né? A gente vê muitas mudanças acontecendo, então como que para vocês funciona também esse lado legal do empreendedorismo, né? Bom, eu sou contador de formação, né? Então começa aí o caso, mas acho que a ponto eu sempre levei para um caminho de fazer as coisas sempre muito corretas. Porque eu imaginava o seguinte, puxa, se a gente pegar 20 anos atrás, falava-se muito das empresas caixa 2, né? Então, poxa, a empresa tinha um caixa 1 que era lá oficial e tinha um caixa 2 que não era o contábil. Eu fico pensando, a complexidade de gerir isso é tão grande. Eu, cara, prefiro pagar o imposto de 100% do negócio do que ficar arrumando jeitinhos de gerir as coisas. E eu acho que no final, se você consegue trazer todo o arcabouço fiscal, legal que a tua empresa exige, que normalmente no início você vai começar com um contador te ajudando, com um advogado, você tem uma tendência de encontrar mais respostas dentro do teu negócio do que vice-versa. Vou te dar um exemplo. Eu era contador, então um escritório de contabilidade, o que a gente batia muito no cliente, eu falava, cara, você não pode vender sem nota fiscal. Não pode. Assim. Mas eu vendi, o Thiago é meu amigo, fui lá e vendi, cara, tem que ter a nota. Porque a nota é o fato gerador daquela relação que de fato você fez. E aí eu vi os contadores falando isso a vida inteira. Mas a vida inteira eu vi os contadores falando isso. E aí o governo criou um negócio chamado SPED, lá em 2006, que era o Sistema Público de Escrituração Digital. E junto com isso veio com o advento da nota fiscal eletrônica, enfim, todas as coisas que hoje estão e colocam aí. E aí o empresário falou, agora não tem como fazer, porque agora o governo criou uma amarra aqui, né, jurídica, tecnológica, inclusive,
Por muito tempo, o computador da Receita Federal do Brasil foi o computador mais potente que existia no Brasil, assim, não era de nenhuma empresa, era da Receita Federal. Então, o empresário falou, pô, acho que ficou difícil agora, acho que agora eu vou fazer aquilo que vocês queriam. E aí o jogo virou, porque o empresário falou, beleza, agora eu tô emitindo tudo, fazendo tudo. Vamos, contador, me diz aí o que você tá vendo aí nos meus números. E o contador falou, pô, peraí, eu gastei tanto tempo cobrando eles e não me preparei para poder dar agora esse retorno para ele. E aí muda-se o jogo de volta, né? Então, é importante que os negócios, eles também possam evoluir, que a gente consiga ter essa evolução para poder dar toda essa garantia da legalidade do teu negócio. Se a gente for se preocupar hoje, falar, poxa, eu quero acompanhar todas as leis que mudam no país. É humanamente impossível, assim. A gente tem uma quantidade de legislação absurda e o que você precisa fazer é estar próximo de representações da tua entidade, da tua classe, que basicamente vão poder ajudar a olhar para todos esses pontos e te abastecerem de mudanças que possam ser importantes para o teu negócio. A gente vive várias delas aí. Recentemente a gente falou sobre a desoneração da folha de pagamento, então as empresas não pagavam mais o adicional sobre o desconto do INSS dos funcionários, apenas aquilo que era descontado. Então isso muda o meu preço no final, porque eu tenho uma carga de tributos menor. A partir do momento que o governo fala agora a gente vai reonerar, ou seja, a gente vai começar a cobrar novamente essa parte das empresas, isso muda a minha margem, muda o meu preço. Muda meu preço, eu preciso repassar isso, porque senão meu negócio vai ficar no vermelho e possivelmente em alguns meses eu vou quebrar. Então a parte legal ela é importante não só para que você mantenha a tua empresa aberta, você seja surpreendido por uma fiscalização que possa fechar o teu negócio. E aqui tem N situações, a gente pega o caso de vigilância sanitária no mercado, na questão de estabelecimentos comerciais, que é super forte, e outros, e também para que você possa entender se a parte financeira do teu negócio ela está parando de pé. Talvez você tenha feito, puxa, mas eu já fiz uma modelagem de preço há 2 anos atrás. Cara, talvez possa ter mudado coisas que você não tá vendo isso. Então, normalmente o pequeno empreendedor, ele fala assim, meu contador me manda e eu pago, e eu não vejo, e eu não questiono, e eu não quero entender como é que a gente chegou naquilo. Tá errado, a gente precisa dar esse passo e entender, porque a partir do momento que você entende realmente os teus números, você começa a de fato fechar a conta, porque senão a conta começa a não fechar e o que vai fechar é o teu negócio. Boa. Acho que a nossa história lá é bem parecida com a do Hendrik no aspecto de que a gente também fazia consultoria financeira, pegava para os clientes e falava, pelo amor de Deus, não me arruma problema, porque eu tô te representando e eu não posso chegar lá e falar com um banco que você tá todo em ordem, de repente existe alguma coisa que não está. Então a nossa cabeça também sempre foi muito de tudo certinho e a empresa sempre foi dessa maneira. Não tenho tanto para complementar com o que o Hendrik falou, mas talvez tentando ligar alguns pontos aqui, uma coisa que eu ia falar para o pessoal para fazerem um teste, porque eu acho que muitas das pessoas que vão nos assistir aqui, elas nunca nem entraram tipo no chat GPT. Então uma coisa que elas podem fazer é criar uma conta gratuita no chat GPT e perguntar lá, eu sou do setor tal, minha empresa tem esse tamanho, como que eu posso me manter informado sobre legislações do meu setor? Pelo amor de Deus, não levem isso como verdade absoluta, mas já é uma maneira de você juntar 2 assuntos que a gente está falando aqui, ter um primeiro contato com a inteligência artificial, é algo que se eu, no meu dia a dia aqui, do jeito que eu tenho trabalhado, se eu tivesse essa dúvida, eu iria lá no GPT e faria justamente isso para começar uma pesquisa, a partir disso eu iria onde ele me sugeriria. Então a gente pode juntar essas 2 coisas, porque eu acho que é uma maneira da gente se manter atualizado. Tanto, estou dando um exemplo de GPT, que é o mais básico de IA, mas eu sei que hoje existem ferramentas de IA que fazem esse tipo de curadoria para saber o que está saindo a respeito de alguns termos e pode ser um começo para esse assunto aí. Boa, acho que fica a mensagem de não tenha medo da tecnologia, né? Vai lá, olha, pergunta, não vai te morder, tá tudo certo. Não leva de verdade absoluta, né? Questiona, e é isso. Mas tá lá e tá para uso de todo mundo. Bom, acho que temos um excelente episódio com alguns excelentes cortes também. Quero agradecer novamente a presença de vocês. Pra gente é super importante ter vocês aqui com a gente na empresa, o quanto as pessoas estão ouvindo a gente, o quanto vai gerar de curiosidade e despertar esse quero mais conhecimento, quero saber mais sobre isso. E essa é a nossa missão aqui, é fazer as pessoas se despertarem e olharem para coisas que talvez elas precisem olhar em curtíssimo tempo.
É isso, agradecer a presença de vocês. Perguntar, falta alguma coisa, alguma consideração final, alguma mensagem de impacto pra eu deixar? Agora eu coloquei uma pressão em você ter que fazer uma mensagem de É o impacto. corte do Instagram. Né? Agora eu tenho que falar. Brincadeira. Então aí você já me pegou, mas... Não, a última 1 hora foi 1 hora de impacto pra quem nos ouve. Olha aí, olha que frase. É isso. Não, acho que eu só convido as pessoas a acompanharem um pouco mais da história da Vexpens. A gente produz conteúdo pra caramba, que eu acho que podem ser extensões do que a gente está falando aqui. Temos a nossa universidade Vexpenses, que oferta cursos gratuitos ali para profissionais que queiram saber mais de assuntos mais relacionados a finanças, um pouco de gestão e tudo mais. Então, acho que meu convite para as pessoas conhecerem mais a gente, seguir, consumir nossos conteúdos, acho que é meu recado final aí. E agradecer, com certeza, o convite. Foi muito legal esse bate-papo aqui. Estou sempre à disposição. Boa. Faço as minhas palavras aí do Campaz. Acho que a gente, no mínimo, quero convidar todo mundo a assistir, acompanhar essa saga aqui do videocast com a gente. Minimamente, já tem o TH e a Bel aí, que são um poço de simpatia, queridos. Obrigado aí pelo trabalho, aos meninos aí da produção. A gente, super legal de passar aqui esse tempo juntos, falando um pouquinho mais sobre esses desafios da digitalização, do empreendedorismo. Espero que vocês que estejam assistindo peguem 2, 3 insights e de fato coloquem em prática. Acho que é isso que vai fazer a grande diferença, que vai deixar a gente feliz aqui na ponta. Acho que quando a gente fala um pouquinho sobre experiência, é isso que a gente gosta de ver lá na prática acontecendo. E pense muito no que a gente comentou sobre digitalização, sobre tempo. Acho que se você é uma das pessoas que está hoje submerso em agendas, mais agendas, sem tempo para nada, esse pode ser um bom momento para você tirar esse tempo e repensar essa agenda para que ela seja mais propositiva e que ela possa resolver mais o seu dia a dia nos negócios. É isso. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu!